Olá pessoal, fazer mais um vídeo aí sobre perseguição espiritual, né? Falar o que eu aprendi sobre perseguição espiritual. Hoje eu vou falar o que eu observei sobre comunicação, né? Como esses demônios se comunicam, né? Como eles se comunicam com as pessoas, como eles se comunicam entre si e como ele usa aí pessoas incorporadas para estar comunicando com a vítima, né? Então, geralmente, quando esses demônios querem atacar uma pessoa, o meio para ele se comunicar com essa pessoa é usando e atacando a mente dessa pessoa, entendeu? Geralmente eles podem fazer isso quando a pessoa está dormindo, né? Eles interferem aí nos sonhos da pessoa. Eles interferem no sonho da pessoa, cara. Eles fazem a pessoa sonhar, ter pesadelos. Quando eles querem passar uma comunicação para você, eles vão usar esses meios aí, vão usar a sua mente. Ou você vai sonhar, vai fazer você ter pesadelos ou sonhos desse tipo, né? E como é a forma desses demônios, né? Eu podia estar observando o seguinte: esses demônios, eles não têm, a gente não consegue ver a forma desses demônios a olho nu, né? A olho nu você não consegue enxergar esses demônios. Mas só que tem um porém, né? Algumas pessoas falam assim: não, mas eu vi um demônio, cara. Ele tem rabo, ele tem chifre, ele tem não sei o que. Eu vi demônios. Cara, eu não sou dono da razão. Eu posso falar o que aconteceu comigo. Mas o que aconteceu comigo, eu pude observar o seguinte: a gente não consegue enxergar a verdadeira face desses demônios. O que acontece é que esses demônios, eles são hipnólogos, eles são hipnotizadores. O que eles fazem? Eles se aproximam da pessoa, né? Eles se aproximam da pessoa e hipnotiza a pessoa e faz a pessoa enxergar o demônio com essas características, dessa forma, com rabo, com chifre, esses negócios. Mas não necessariamente que esses demônios têm essa forma. Só que eles têm o poder de te hipnotizar. Eles hipnotizam você e você vê. Eles podem fazer você ver o que eles bem entenderem, entendeu? Se eles têm o poder de hipnotizar você, ele tem o poder de hipnotizar seres humanos, então eles podem fazer você ver qualquer imagem, ouvir qualquer som. Eles têm essa habilidade, né? Então esses demônios têm essa habilidade de fazer você ver coisas que não existem. Por isso que confunde muito com a loucura, né? Por isso que quando a pessoa sofre esse ataque, cara, infelizmente a maioria delas vão parar no manicômio, porque não tem como. Quando tem um demônio ali interferindo na sua mente, distorcendo toda a realidade, te hipnotizando, cara, infelizmente não tem muito o que fazer, né? É só um milagre do Criador mesmo para não te levar à loucura. Porque ele tem esse poder de hipnose. Então, o meio que ele usa para se comunicar com você, para te fazer o mal, né? Ou o bem, porque tem o demônio, se ele quiser, ele pode fazer o bem querendo algo em troca também, tem isso também, né? Mas esses são os meios aí que eles utilizam para comunicar com você. Eles utilizam a sua mente, né? Ele se aproxima de você, te hipnotiza e você começa a ver imagens, você começa a ter visões, né? Você começa a ver pessoas entrando dentro de casa, você começa ouvir barulhos, esses negócios. Não necessariamente que aquilo ali é real, mas ele hipnotizou a sua mente. Você pode ver um parente seu que morreu, né? De repente um parente seu que morreu aparece na sua frente. É o seu parente? Não, você está hipnotizado por um demônio, né? O demônio, ele faz o parente seu aparecer na sua frente, faz aquela pessoa falar coisas que só você sabe e você acha que é o seu parente, mas infelizmente não é. Você está hipnotizado, ele entrou na sua mente
e ele te hipnotizou, certo? Então o que eu pude observar também, que você começa, porque é tão imperceptível que você nem percebe, né? É lógico, né? Se você está tendo visão, é lógico que você está percebendo. Mas no dia a dia, o demônio entra na sua mente e você não percebe. Ele usa os seus pensamentos, né? Ele trabalha nos seus pensamentos. Ah, Lúcio, mas o demônio ele lê pensamento? Cara, o demônio ele lê pensamentos. Ele domina a sua mente inteira, né? O nome já fala, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Ele tem essa habilidade. Eu falo porque eu presenciei, eu vi, eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Ele tem essa habilidade de dominar a sua mente, ler seus pensamentos. Ele praticamente, se ele tiver te atacando, praticamente lê seus pensamentos. Você acha que aqueles pensamentos ali são seus, mas não é. Ele está ali, ele está atacando sua mente e ele vai usar seus pensamentos contra você para te sabotar, né? Ele, ele é tão poderoso nisso, cara, que ele domina a sua mente inteira. Ele tem a arte da hipnose. Ele pode projetar imagens para você enxergar. Para ele ver seus pensamentos, então você é fichinha para demônio, cara. Fichinha para demônio. E eu comecei a observar isso quando eu comecei a ver números repetidos, né? Eu comecei a ver números repetidos e horas iguais, né? Eu achava que era uma coincidência, mas depois eu vi que não existe coincidência, cara. Não tem coincidência. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Falei, caramba, o que que é... Por que eu tô sempre vendo números iguais, horas iguais, né? Aí eu comecei a pesquisar e entrei em alguns sites. E a resposta que eu cheguei foi, não, mano, que você está conectado com o universo está conectado com você e tal. E, cara, mas depois que as coisas começaram a se agravar, eu fui ver que não tinha nada de universo, cara. Se você está vendo horas iguais, é que você está sendo tipo guiado por um obsessor, por um demônio. Ele está ali, ele tá se comunicando com você. Toda hora que dá aquela hora, ele faz você olhar pro relógio. Quando der aquela hora exata ali, ele vai fazer, vai te dar um insight, você vai olhar pro relógio. Porque ele já está na sua mente, ele está te dominando. Começou assim comigo, vendo horas iguais e ele vai utilizar essa técnica aí. Deu aquela hora, você vai olhar pro relógio. Só que com o tempo eu pude perceber, cara, quando ele começou a me atacar mesmo, ele começa a direcionar você para enxergar outras coisas, não só horas iguais. Quando ele quiser te ameaçar alguma coisa, ele vai começar, você vai começar a sempre ver carro de funerária, esses negócios. É uma comunicação com você. De repente acontece alguma coisa, você olha do nada no carro de funerária ali e tal. É o demônio falando, pô, mano, eu vou acabar com você. É mais ou menos isso, essa linguagem com os demônios, né? Eles utilizam muito isso, ele guia a sua mente. Ele guia seus passos. Você pensa que não, mas é real. Ele pode fazer você ver horas iguais, como ele pode fazer você ver qualquer coisa. Qualquer coisa que estiver passando na rua, ele pode direcionar os seus pensamentos, direcionar seus olhos para que você enxergue aquilo. Depende da mensagem que ele queira passar para você. Então é isso. E como eles se comunicam entre si, né? Eu pude estar observando que esses demônios, cara, eles se comunicam entre eles. Creio que através do pensamento.
a comunicação deles são muito rápidas, né? Uma comunicação é como se eles pudessem se comunicar a um período de distância muito grande aí, em questão de segundos. Eu não sei como acontece isso, mas eu pude observar isso, que eles se comunicam muito rápido. São seres inteligentíssimos, que conhecem muito de tecnologia, seres muito inteligentes. Só que eu pude observar o seguinte, cara, eles são seres inteligentes ao mesmo tempo não tão, eu não sei, cara, eu não sei descrever isso, porque como é que um ser inteligente desses consegue ser tão maldosos, né? Uma coisa assim que não faz sentido, né? Eu não vejo isso com inteligência, eu vejo são inteligentes, só que uma inteligência voltada para o mal, né? Uma inteligência assim voltada para são altamente vingativos, maldosos. Então, às vezes eu fico me perguntando como pode seres, talvez sejam inteligentes, mas não evoluídos, não sei, né? Talvez não evoluídos, talvez não tenha aquela evolução de Jesus Cristo, assim. Mas são seres inteligentes, sim. São seres inteligentes que não é à toa que ele consegue dominar sua mente, né? Como um ser que consegue dominar sua mente não é um ser inteligente, é um ser muito inteligente. Aí você fala, pô, Lúcio, principalmente os espíritas, né? Fala, pô, mas tudo aí que você tá falando aí a gente já sabe já, né? A gente já sabe de tudo isso aí, que os demônios faz isso. Só que, assim, o que eu, o que me deixou mais, o que me deixou mais, como eu posso falar isso aqui? O que me deixou mais abismado, cara, que eu não imaginava, era a atuação desses demônios aqui no plano físico, né? Eu achava que esses demônios, eles não tinham tanta interferência aqui no planeta. Cara, mas quando o mundo espiritual se abriu para mim e começou esses ataques, eu vi que eles interferem demais aqui no plano físico. Demais, cara. E ele tem essas habilidades, né? Ele tem essa habilidade de hipnotizar pessoas e de incorporar a outras pessoas. Ele tem esse poder de incorporação. Então o que acontece? Esses demônios, eles incorporam pessoas, cara. E a partir daquele momento ali, aquela pessoa passa a ser uma escrava desses demônios. Essas pessoas, eu não sei o que acontece com a pessoa, e aquele demônio assume o corpo daquela pessoa. É sério isso, eu observei isso. E os demônios começam a usar essas pessoas, principalmente para atacar outras pessoas, para falar mentiras, para usar quando eles querem derrubar uma pessoa, e começam a usar essas pessoas incorporadas. Começa a usar essas pessoas incorporadas aí para destruir aquelas pessoas que talvez ele não tenha conseguido incorporar, né? Porque a atuação dele aqui, a atuação desses demônios aqui no planeta é muito grande, cara. Praticamente eles têm um domínio de tudo, né? Praticamente esses demônios aí, eles têm um domínio de todo o planeta. Eles falam que o planeta é deles, né? Quando eles se comunicaram comigo, eles falaram, o planeta é deles, né? Os seres humanos são apenas gado na mão deles. Os seres humanos são gados, como se fosse uma criação deles para eles usar a energia do ser humano, né? Eles gostam dessa energia de medo, de raiva, de guerra. Aí muita coisa para mim, isso me trouxe resposta para muita coisa, né? Aí eu fui entender por que o mundo nunca teve um dia de paz aí. Porque os demônios não vai deixar ter paz.
Os demônios não vai deixar acabar as guerras, porque são eles que controlam tudo isso. Eles não vão deixar acabar isso de jeito nenhum, porque eles se alimentam disso. E eles estão aí escondidos aí atrás de seitas, igrejas e tudo. E eles dominam tudo, cara. Eles dominam tudo. Os demônios dominam. E através dessas pessoas incorporadas, eles controlam toda a economia do planeta. Porque eu fiquei me questionando um tempo, por que necessariamente esses demônios, eles queriam dominar os trabalhadores, nem incorporar em pessoas trabalhadoras, porque eu achava que eles tivessem interesse só nos grandes, né? Só em quem mandasse no mundo, né? Só quem está no poder, na política, grandes empresários. Aí eu pude observar que os trabalhadores, algumas pessoas trabalhadoras do chão de fábrica também estavam incorporadas. São pessoas incorporadas por esses demônios. E são imperceptíveis. Você não consegue saber que aquela pessoa ali está incorporada, cara. Você não consegue saber de jeito nenhum. Você só vai saber quando o mundo espiritual quer te atacar. Quando ele quer te atacar, ele vai usar o que? Ele vai usar contra você a sua própria mente, né? Ele vai invadir sua mente, tentar te enlouquecer de qualquer maneira. E vai usar essas pessoas incorporadas em paralelo para te atacar também. Essas pessoas começam a fazer mentira contra você, começam a te caluniar e começam a não sei o que, até ele conseguir te matar, cara. Ou te incorporar, né? Porque a partir do momento que ele te incorporar, ele vai fazer o que quiser com você, como se fosse uma possessão, né? Ele vai usar seu corpo para aquele bem entender. Então é isso, mas aí, só que depois que eu sofri esses ataques, isso me trouxe algumas respostas, né? Porque eu era aquele cara assim que não acreditava muito, né? Em Bíblia, não sei o quê. E o que eu pude estar observando, né? Da Bíblia, o que tá certo, o que eu não acredito. Comecei a acreditar no que Jesus Cristo fala, que eu acho que Jesus Cristo ele morreu por causa disso mesmo, né? Ele entrou aí e começou a confrontar esses demônios. Porque eu lembro de o que o Jesus Cristo falava é real, principalmente quando ele fala o mundo já é do maligno. Quer dizer, o mundo já é dominado por demônios. Quando Jesus fala o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala, aquele que me ama segue os meus mandamentos, né? Isso me fez crer que nenhuma igreja aqui pertence a Jesus, porque uma fé sem atitudes é morta, né? Jesus fala muito isso, né? Aquele que me ama segue meus mandamentos. Qual é o mandamento do Jesus? É amar o próximo, né? E isso não existe. Só que os demônios, eles pregam aí uma ideologia, né? Finge que ser de Jesus porque eles são mentirosos, né? Porque Jesus mesmo já falava, né? Satanás é o pai da mentira, mas eles são mentirosos demais. Eles são mentirosos demais, bicho. Nossa, tudo uma mentira, mano. Eles fingem ser espírito de luz, eles fingem... Mano, os demônios são mentirosos. Jesus falava assim, né? Que ele... O demônio é o pai da mentira, só que eu não imaginava que era tanta mentira assim, cara. É tudo mentira, mano. Os caras usam da mentira a favor deles, né? E praticamente poucas coisas aí na sua vida você vai ver com o tempo ser real. A maioria é tudo ilusão aí do mundo espiritual. Esse mundo aí que é governado pelos demônios, né? E
Outra citação também que eu pude estar observando, né, que é real, é quando Paulo diz, né, Paulo de Tarso: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo já falava que existia essa força espiritual do mal que domina esse planeta, né? Paulo de Tarso já falava isso, né? Que a nossa luta não é contra a carne, mas contra esses demônios que estão aí no mundo espiritual, são dominadores desse planeta. Eu pude estar observando por que ele falou isso, né? O que ele sentia, né? Eu pude estar sentindo a dor desse cara quando ele falou isso, né? Nossa luta não é contra a carne, né? A nossa luta não é contra essas pessoas que estão incorporadas, vindo contra a gente. Mas a nossa luta é contra esse demônio que incorpora nessas pessoas e transforma essa pessoa em robô, e essa pessoa começa a usar a influência desses demônios para nos atacar. E de repente você se vê atacado de todos os lados e você vai falar o quê? Poxa, mano, a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra essas pessoas, nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra esses demônios que influenciam e dominam essas pessoas, que incorporam nessas pessoas. Paulo já falou isso há muitos anos, né? Mais de 1000 anos atrás aí, Paulo já falava isso. Jesus já falava isso: o meu reino não é desse mundo, o mundo já é do maligno. Pai, perdoa essas pessoas não sabem o que fazem. Essas pessoas não sabem o que fazem, porque estão... Hoje eu compreendo, né? As pessoas não sabem o que fazem, porque estão sob o domínio de demônios. O demônio está atuando aí até hoje, cara. Só que eu não poderia imaginar que esses demônios estariam atuando até hoje. Mas quando eu sofri essa perseguição, eu pude estar percebendo que sim, cara. Então até hoje é escondido atrás de seitas, né? E como Jesus mesmo falou, eles são o pai da mentira, eles são mentirosos, estão escondidos aí dentro de igrejas aí, fazendo revelações, cara, hipnotizando pessoas. As pessoas falam: não, Lúcio, mas lá é espírito de luz, cara, que lá, mano, os caras são mentirosos, pô. São mentirosos demais, cara. Quase me enlouqueceram esses demônios aí. Eu me lembro que quando esses demônios começaram a me atacar, né? Quando esses demônios começaram a me atacar, a impressão que dá, cara, é que as pessoas vão pensar que você está ficando meio doido, né? Porque primeiro, assim, principalmente se você for uma pessoa que não acredita muito no mundo espiritual. Se você for aquela pessoa que não tem essa crença espiritual, primeiro você vai procurar meios naturais, você vai procurar respostas naturais para o que está acontecendo com você, quando você começa a ser atacado, né? E você vai achar que tem alguém te vigiando, né? Você vai achar que tem alguém te vigiando. Você vai achar que tem câmeras na sua casa. Você vai achar que o seu celular tem algum arquivo espião. Você vai falar: pô, mano, tem um arquivo espião no meu celular, porque as pessoas estão sabendo o que eu estou falando, estão sabendo o que eu estou fazendo. Porque esses demônios, eles sabem de tudo da sua vida. Aí ele começa a usar essas pessoas incorporadas para falar da sua vida, cara. E você acha que tem um arquivo espião no seu celular. Eu achava: pô, mano, tem um hack me seguindo, tem não sei o quê.
tem câmera me vigiando, tem microfone me vigiando, e você começa. Aí eu pude observar que não só eu estava com esses pensamentos, mas várias pessoas também. Quando começam esses ataques, as pessoas falam, não, mano, mas tem câmera, tem arquivo espião. Mas na realidade, cara, não é nada disso. Depois eu fui vendo, depois que eu fui levar em consideração o sobrenatural. Depois que eu fui levar em consideração o mundo espiritual. E quando eu levei em consideração o mundo espiritual, isso me trouxe respostas. Falei, caramba, mano, é real. Eu não acreditava no mundo espiritual. Mas aí eu vi que estava sofrendo um ataque espiritual. Um ataque demoníaco. E infelizmente é triste, né? Triste, porque quando isso aconteceu eu achei que estava sendo perseguido por hackers e não sei o que, e eu tinha pesadelos, né? Porque os demônios eles se comunicam através de sonhos, então você começa a ter pesadelos terríveis e pensamentos terríveis. Aí eu lembro que eu mudei de cidade, fui para uma cidade mais pacata, fui para Minas Gerais para ver se para melhorar a minha mente, né? Melhorar a minha mente, porque estava muito perturbado, estava muito bagunçado. Eu lembro que eu só falava que eu queria paz, cara. Paz. Todo mundo falava, nossa, mano, eu quero paz, e tá acontecendo. Mas depois, quando eu descobri que era o mundo espiritual, que era esses demônios, aí eu vi que é impossível ter paz. Não existe paz, cara. Quando os demônios quando o mundo espiritual se abre para você, quando o mundo espiritual se rebela contra você, cara, não existe paz. Não existe esperança. Eu já matei a minha esperança. Diz que a esperança é a última que morre, mas não, cara, a esperança tem que ser a primeira a morrer. Porque senão você vai ficar se iludindo, os demônios vão ficar te usando, e quando se trata de demônios não existe esse negócio. Não existe final feliz, né? Não existe. Porque você está lidando com seres dominadores de mentes, cara. Eles dominam sua mente, eles são hipnólogos, eles são mentirosos, ele domina esse planeta inteiro, né? E estão por toda parte, né? Usando pessoas incorporadas. E as pessoas vão falar, porra, não, mano, é loucura. Eu também falava isso. Eu também falava isso, né? Antes de ser atacado, eu também falava essas coisas. Só que ele já vinha me dando sinais, né? Usando pessoas para chegar para mim e falar, ó, mano, quando você souber o que rola dentro de uma igreja, nunca mais você vai pisar lá dentro e tal. Ele já tava me dando algum sinal. Só que eu falava, não, mano, que isso? Você sofreu alguma decepção com algum membro da sua igreja, mas isso não é real, não é todas que é assim. Você tem várias religiões, você pode escolher outra. Se você não é evangélico, você pode ser católico, você pode ser umbandista, mas né? Por quê, né? A pessoa não, mano, quando você souber a realidade, cara, quando você souber o que está acontecendo, nunca mais você vai pisar dentro de uma igreja. Eu falava, pô, mas o que essa pessoa tá querendo me falar, né? Eu falava, não, mano, que isso? E quando isso se abriu pra mim, eu vi que, mano, é real. Os demônios dominou tudo. É tudo dominado por eles. E é triste saber que ele usa pessoas, né? O que mais me entristeceu é saber que ele usa pessoas, que ele domina as pessoas para te atacar.
É triste, porque os demônios dominam o planeta inteiro. Eles dominam a política, eles dominam a economia. E infelizmente, cara, é só o ensinamento de Jesus para combater isso, né? Só que o ensinamento de Jesus ele não é pregado, né? Não, Satanás não deixa pregar o ensinamento, não deixa pregar o amor, não deixa praticar o amor, né? Qual o mandamento de Jesus? Amai uns aos outros como eu vos amei, né? Jesus deu a vida, né? Você dá a vida pelo próximo, né? Você já viu alguém pregar isso em algum lugar? E se essa fé de dar a vida pelo próximo fosse praticada, você não acha que o mundo estaria bem melhor? Com certeza não teria tanta fome, tanta guerra, né? Porque se esse mandamento de Jesus fosse pregado, não teria guerra. Não teria guerra primeiro. Ninguém iria para a guerra. Você iria ser convocado para a guerra, você vai falar, eu não posso ir para a guerra porque eu sou cristão, eu não posso dar tiro em ninguém, eu não posso atirar em ninguém, eu sou cristão, eu sigo o mandamento de Jesus, eu não vou para a guerra. Nem que isto custe minha vida, porque Jesus falou que eu tenho amar uns aos outros como Ele nos amou, Ele deu a vida, né, pelo próximo. Então eu não posso dar tiro em ninguém, eu não posso ir para a guerra. Geralmente não teria guerra. Se os mandamentos de Jesus Cristo fossem praticados, não teria guerra. Não teria guerra. Se tivesse amor, o povo iria interagir mais com a economia. O povo iria falar, não, se o país estiver em guerra, nós não vamos para a guerra, nós não vamos fabricar combustível para alimentar aviões, porta-aviões, esses negócios. Não vai ter guerra, porque nós somos cristãos. Já começa por aí, cara. Esse seria o mandamento de Jesus. E quando se as pessoas começassem a se amar, não teria guerra, não teria nada. Não teria guerra, não teria fome. Sabe quando isso vai acontecer? Cara, praticamente é quase impossível isso acontecer. Porque os demônios não vão deixar isso acontecer. Porque os demônios dominam esse planeta. Os demônios precisam da guerra para se alimentar. Eles se alimentam da guerra. E eles não vão deixar acabar a guerra. Porque eu te pergunto, o que o cidadão comum ganha com guerra? Nada. Só que sem o cidadão comum não tem guerra, você pode concordar comigo. Porque são cidadãos comuns que fabricam combustíveis para a guerra. Combustível para alimentar tanques de guerra, combustível para alimentar porta-aviões, fabricação de munições, armamentos, energia elétrica. Então, se o povo seguisse mesmo Jesus Cristo, não teria guerra, cara. Porque o povo ia dar a vida por amor ao próximo. Iria acabar com muita coisa. Nunca foi pregado Jesus Cristo em nenhuma igreja até hoje. Porque senão o mundo não estaria desse jeito aí, né? Porque pelos frutos se conhece a árvore, cara, de jeito nenhum. Então é isso, cara. Depois eu vou falar mais um pouco aí sobre esses ataques aí que eu recebi, o que eu aprendi com isso, né? O que eu pude estar aprendendo.
Infelizmente eu aprendi coisas que eu não gostaria de ter aprendido, de ter vivido, de ter vivenciado, né? Mas esses ataques me trouxe aí uma experiência muito dolorosa, sacrificante, né? Mas acabou abrindo meus olhos aí o que realmente é o mundo espiritual, o que realmente acontece. E eu fiquei muito decepcionado, porque eu pude perceber que nada mudou, né? E é isso aí, cara. Os demônios dominam tudo. E qualquer um que chega nesse planeta aqui que pregar o verdadeiro amor, com certeza vai ser executado. Os demônios não vão permitir, porque eles se alimentam disso. Você pode parar para pensar e observar, se Jesus for pregado mesmo realmente, não terá guerra, não terá fome, não terá nada. E isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, cara. Porque esse mundo aqui é dominado por demônios, né? O bom disso é que você fica com os olhos abertos, né? Depois que eu descobri isso aí, que eu fui atacado, você não é mais enganado. O cara fala, vamos lá pra minha igreja. Mano, para, mano. Você sabe que eu já passei, você sabe que eu já vi. Cara, não tem como você me chamar pra uma igreja, cara. Esse dia chegou um espírita falando, mano, Jesus Cristo é o governador desse planeta. Olha só, falar justo pra mim um negócio desse. Jesus Cristo é o governador desse planeta. Cara, você vai falar isso pra mim, cara? Depois de tudo que eu passei, que eu vivi. Cara, Jesus Cristo mesmo falou: o meu reino não é deste mundo, o mundo já é do maligno. Cara, se Jesus Cristo fosse governador desse mundo, cara, o mundo estaria bem diferente. As pessoas estariam praticando o amor. Isso não existe, cara. Infelizmente a gente tem que encarar a verdade, encarar a realidade. E é isso, cara. Tá aí, só não vê quem não quer, infelizmente. Só não vê quem não quer. É um fato que me deixou muito triste, principalmente. O que mais me deixou triste são pessoas incorporadas, né? Essas pessoas incorporadas é porque eu estranhava antigamente, né? De repente a pessoa mudava o comportamento dela assim. Não sei se vocês chegaram a reparar nisso, né? Você pode pegar aí alguns artistas aí, principalmente, né, pessoas públicas, que de repente aquela cantora mudou totalmente o comportamento ou então de repente pessoas próximas a você mesmo, aí você vê essas pessoas mudando aí a personalidade. Já não é mais a mesma. Eu acho que eles tentaram principalmente me deixar louco, tentaram usar uma incorporação também, né? Porque teve uma época que eles começaram até... Minha mão começou a mexer, começou a escrever. Começou a escrever sem a minha intenção. Eu falei, como a minha mão começa a mexer sem eu estar mexendo ela, né? Aí que eu fui ver que eu tava tipo sendo incorporado, tipo quase uma incorporação, né? Porque eu sabia o que eu tava fazendo. Eu tava consciente, né? Tava consciente, mas eu vi ali uma interferência de um demônio. Eu vi ali uma interferência. E quando minha mão começou a escrever, eu achei muito interessante, né? Eu falei, nossa, mano, como assim, mano? Eu pego uma caneta e minha mão começa a escrever sozinha, que coisa estranha, fazer rabisco.
Só que eu não acreditava muito nisso, né? Tava tudo novo, o ataque acontecendo e tentando compreender o que era aquilo, né? Tentando compreender o que era aquilo. Eu lembro que eu fui para todo canto, liguei lá pro centro espírita, falei, nossa, mano, tem alguma coisa aqui escrevendo. E a mulher que me atendeu ainda falou, cara, cuidado com isso, que isso aí de repente pode ser demônios. Só que eu nem acreditava em demônios na época, né? Eu falei, poxa. Quando eu fui acreditar já tinha um estrago muito grande, né? Tanto na minha mente quanto na minha vida pessoal, já tinha ocorrido um estrago muito grande. Mas por enquanto é isso. Depois eu vou fazer um vídeo sobre como esses demônios se comunicam, cara. Como ele usa essas pessoas incorporadas para se comunicar com você. Porque eles se comunicam sem deixar rastro, cara. Tipo assim, essas pessoas te ameaçam sem deixar rastro. Como isso acontece? Como que é essa comunicação? É uma comunicação muito interessante. Se comparar, eu pude estar observando, né? Que eu pude estar comparando isso com a comunicação que antes falava que os povos mais antigos, né? Falava que os maçons se comunicavam em códigos, né? Eu não sei se alguém se lembra disso aí. Eu pude estar observando isso, né? Pude estar observando que esses demônios também se comunicam, usam essas pessoas incorporadas a se comunicar com você através de códigos. E como que é esses códigos? Cara, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito elaborada que eu vou fazer isso aí em outro vídeo. Como que é a comunicação dessas pessoas para te ameaçar sem deixar rastro. Porque se você for falar alguma coisa, não tem como você provar nada contra a pessoa, cara. É uma coisa muito louca, mano. Como que essa comunicação é feita? Como essa comunicação é feita? Só que é uma coisa muito ampla, né? Que eu vou fazer isso aí em outro vídeo aí. Que uma vez até me perguntaram sobre isso. Eu falei, cara, é uma coisa tão louca assim que eu tenho que pensar como é que eu vou responder isso, a comunicação dessas pessoas. Porque ele se comunica de você com uma forma tão ampla, cara, que é difícil você descrever como que é a comunicação deles. Porque os demônios em si, eles se comunicam, já falei, né? Usando sua mente, te hipnotizando através de sonhos, tudo, direcionando a sua mente para determinados objetos ou números que eles querem. Mas e essas pessoas incorporadas que querem comunicar com você sem deixar rastro? Como que é feita essa comunicação? Te ameaçar, esses negócios sem deixar vestígio, para que você não possa acusá-las de nada, né? Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí, beleza? Por enquanto é isso, pessoal. Até mais.